Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas ao W Cursos. Meu nome é Igor Loureiro, sou professor de raciocínio lógico e a partir de agora vamos começar a nossa preparação direcionada para o concurso do EBSER com essa disciplina que vai ser uma disciplina que, embora valha menos pontos na sua prova, ela vai ser essencial para você conseguir alcançar um diferencial no seu resultado final, tá? A gente vai hoje começar a trabalhar nessa nossa aula conceitos relativos à lógica proposicional, que no seu edital está como noções de lógica, estudar proposição, falar sobre proposição simples e também sobre proposição composta, verificar a importância dos conectivos lógicos, da tabela verdade, para que depois possamos analisar outros temas que se comunicam com a lógica proposicional e que a sua banca IBFC também gosta de trabalhar em provas, tá? Vou colocar aqui inicialmente os meus contatos. Esse é o meu Instagram, que é @IgorProf. Esse é o meu WhatsApp, 97914 4047. E esse aqui é o meu canal do YouTube. É só você colocar lá youtube.com/Igor Loureiro. Lá no meu canal do YouTube você tem mais de 380 vídeos de todas as disciplinas que eu leciono. E essa parte de lógica proposicional, você também encontra aulas completas que vão ajudar vocês bastante nesse processo de preparação, tá? Como eu falei para vocês, vamos estudar na aula de hoje conceitos relativos à lógica proposicional e para começar a nossa aula, a gente começa falando sobre o conceito de proposição. Pessoal, quando nós analisamos uma sentença numa situação de prova, precisamos criar uma capacidade para analisar se a sentença é ou não é considerada uma proposição. E para que ela seja considerada uma proposição, é necessário que ela atenda dois critérios essenciais. Qual é o primeiro critério? Vou anotar aqui para vocês. Para ser uma proposição, precisamos ter uma sentença declarativa. E o segundo critério é conseguir atribuir juízo de valor. O que isso significa? Conseguir atribuir apenas um valor lógico. Ou teremos uma verdade, ou teremos uma falsidade. Em hipótese alguma, uma proposição pode assumir ao mesmo tempo esses dois valores lógicos, até porque, na lógica proposicional, existem princípios lógicos importantes, e um desses princípios é o chamado princípio da não contradição. O que significa o princípio da não contradição? Significa dizer que uma proposição, ao mesmo tempo, não pode ser verdadeira e falsa, porque se ao mesmo tempo ela fosse verdadeira e falsa, nós teríamos uma contradição. Como a lógica bivalente, que é a lógica proposicional, ela trabalha ou com verdade ou com falsidade, não há possibilidade da existência de contradição, portanto, o princípio da não contradição é um dos princípios fundamentais da lógica proposicional. Tudo bem? Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo para a gente começar a nossa aula, tá? Que é o exemplo que está no seu material, você pode acompanhar aqui juntinho comigo. O exemplo é: João foi à praia. João foi à praia. Vamos passar a entender o porquê que essa sentença é considerada uma proposição. Primeiro, ao observar o nosso exemplo, já dá para identificar que trata-se de uma sentença declarativa. Por que isso é uma sentença declarativa? Porque toda sentença declarativa ou é uma afirmação
ou é uma negação. E, a princípio, toda declaração inicial que seja colocada na sua prova, mesmo que apareça a palavra não, por ser uma declaração inicial, significará uma afirmação. Então, a princípio, quando eu digo João foi à praia, isso representa uma afirmação, tudo bem? Logo, esse primeiro critério ele foi atendido, afinal, estamos diante de uma declaração, estamos diante de uma afirmação. Agora, dá para nós julgarmos isso aqui como uma verdade ou como uma falsidade? Sim, até porque, quando nós analisamos o conceito de proposição, esse segundo critério significa criar uma capacidade de julgar a sua proposição ou como verdade ou como falsidade, e a gente só consegue julgar quando houver uma definição. Como assim, como houver uma definição? Ali eu estou dizendo que é João quem foi à praia. Então aqui eu defini qual é a pessoa que está indo à praia. Se nós acreditarmos que isso é uma verdade, o resultado lógico disso aqui será verdadeiro. E se porventura você não acreditasse naquela verdade, você falaria que o valor lógico daquela proposição seria falso. Tudo bem? Logo, conseguimos atribuir apenas um valor lógico. Nesse caso, tivemos uma verdade nessa situação hipotética que a gente está trabalhando. Portanto, posso dizer que nesse primeiro caso, quando eu digo João foi à praia, isso é uma proposição, tá? Mas tome cuidado, porque eu vou colocar aqui um outro exemplo, só para você entender a grande diferença em relação a esse segundo critério. Se eu colocasse no segundo exemplo assim, ó, aquela pessoa foi à praia, tá? Novamente estamos diante de uma afirmação. Logo, ao estudar essa sentença, nós teríamos o nosso primeiro critério atendido. Tudo bem? Só que é aquilo, né? Eu falei para vocês que só teremos uma proposição quando os dois critérios são atendidos. Não basta apenas termos uma declaração. Precisamos conseguir julgar aquela declaração ou como uma verdade ou como uma falsidade. Perceba que na situação inicial, conseguimos atribuir juízo de valor porque estávamos falando especificamente sobre João. O problema que passa a acontecer nesse segundo exemplo é quando eu faço uso da expressão aquela pessoa. Porque quando nós utilizamos o aquela naquela expressão, naquela sentença construída, nós não sabemos de quem nós estamos falando. E é aquilo, né? Se nós nem sabemos de quem estamos falando, não dá para julgar aquilo como verdade, nem como falsidade. Na verdade, não dá nem para realizar qualquer tipo de julgamento. Então, esse segundo critério é importante que você entenda, que quando há o desejo de, numa sentença, atribuir apenas um valor lógico, só conseguiremos atribuir um juízo de valor se houver uma definição. Até porque, se houver uma indefinição, ficamos impossibilitados de realizar um julgamento. E a partir do momento em que há a impossibilidade do atendimento de um critério, já podemos dizer que esse segundo caso não é uma proposição. Beleza? E aí, qual é a diferença nítida que a gente acaba percebendo aqui? Nós temos uma sensação de que o segundo exemplo está incompleto. O que está faltando para conseguir julgar isso como verdade ou falsidade? Identificar qual é a pessoa que foi à praia. No primeiro caso, identificamos.
mas no segundo caso, isso não foi possível. Percebeu a diferença? Coloque uma coisa na cabeça de vocês, só dá para julgar se eu definir. Se eu deixo de definir, se eu deixo de ter a capacidade de identificar, não vai dar para realizar julgamento. E se não dá para julgar como verdade ou como falsidade, não podemos mais dizer que aquilo é uma proposição, tá? E aí você começa a perceber que uma proposição, ela sempre terá sentido completo. Enquanto, nesse segundo caso, não foi considerado uma proposição, porque aqui nós percebemos que o sentido da sentença está incompleto, beleza? Está faltando algum dado específico para eu conseguir julgar aquela declaração. Tranquilo? A partir do momento em que você tem esse direcionamento e essa explicação inicial, agora nós vamos para outro caso específico e importante, que são casos que não são considerados proposições. Não são proposições. Sentenças exclamativas, sentenças interrogativas, sentenças imperativas, sentenças sem verbo e sentenças abertas. Beleza. Esses são os 5 casos que não são considerados proposições. Bateu o olho em qualquer um deles, você já pode afirmar que a sentença que você está analisando não é considerada uma proposição. E aí que a gente entra em um caso importante, até porque normalmente, não sei se você já teve algum tipo de contato em concursos anteriores com lógica proposicional, mas quando você passa a estudar proposições, você começa a compreender melhor a classificação das proposições, que é o que nós verificaremos daqui a pouquinho. E quando classificamos proposições, podemos ter proposições simples e proposições compostas. Proposições simples são aquelas que possuem a ausência de conectivo, ou melhor dizendo, proposição simples é proposição sem conectivo. Já uma proposição composta é uma proposição com conectivo. E há uma certa mania, ao estudar raciocínio lógico proposicional, de você passar a se concentrar na identificação dos conectivos. Tome cuidado com isso, porque dependendo da abordagem da banca, isso pode ser uma tendência a errar uma questão relativamente fácil. A banca IBFC não costuma fazer isso, mas pode ser que ela faça em algum momento, tá? Vou dar aqui alguns exemplos para você compreender melhor o que eu estou querendo dizer. Vou colocar assim, ó. Exemplo 1. Acesse a internet e verifique o e-mail. Pronto. Vamos supor que apareça isso na sua prova. E como eu disse, para quem já estudou lógica proposicional, ao observar o e numa sentença, a tendência é a pessoa acreditar que aquele e representa um conectivo lógico, tá? Daqui a pouquinho nós vamos estudar esses conectivos lógicos. Só que é aquilo. Quando você começa a estudar a lógica proposicional, você tem que saber estudar as sentenças. E o que significa saber estudar as sentenças? Significa conhecer o conceito de proposição e significa também saber quais são os casos que não são considerados proposições.
E nesse exemplo, embora apareça o e, que é tão famoso dentro da lógica proposicional, ao olhar para o final da minha sentença, eu identifico um ponto de exclamação. E ponto de exclamação significa dizer que nós temos uma sentença exclamativa. E toda sentença exclamativa não é considerada uma proposição. Então, só o fato de, no final da sentença, existir um ponto de exclamação já é o suficiente para você nem precisar fazer o estudo dela, porque você já identificou um caso que não é considerado uma proposição. Beleza? Tranquilo? Aqui também, nessa mesma sentença, há um outro fator que impossibilita chamarmos o primeiro exemplo de proposição. Perceba que o verbo acesse, assim como o verbo verifique, são verbos que estão no imperativo. E sentenças imperativas também não são consideradas proposições. E pode ser que haja a seguinte dúvida: professor, para não ser proposição, ao mesmo tempo tem que ser exclamativa e imperativa? Não. Basta que um deles apareça na sua análise para eu já confirmar que aquele caso não representa uma proposição. Tudo bem? Até porque não faz sentido você julgar exclamações, assim como não faz sentido você julgar ordens. Exemplo, se eu chego aqui e falo assim para vocês, bom dia, ninguém vai responder falando verdade. Isso é uma verdade. Ou então falso. Isso aqui é uma falsidade. Não faz sentido nós julgarmos uma exclamação. Assim como também não fará sentido julgarmos uma ordem. Exemplo, eu estou aqui do outro lado da tela e eu falo assim para você, estude mais. Eu estou ordenando que você estude e que você estude com mais intensidade. Você não vai me responder verdade, ou então isso é falso. Você vai agradecer pelo meu feedback e tal, vai concordar comigo, a gente tem que estudar mais para conseguir alcançar essa vaga no serviço público e tal, mas você, em hipótese alguma, vai pensar que aquilo é uma verdade ou que aquilo é uma falsidade. Percebeu? Então, toda vez que nós temos exclamações ou ordens partidas a partir de um verbo, essas sentenças não serão consideradas proposições. Assim como as perguntas, as sentenças interrogativas. Exemplo, quando será a prova? Beleza. Já olhei para o final da sentença, já identifiquei que nós temos um ponto de interrogação, então eu já posso dizer que trata-se de uma sentença interrogativa. E nós já sabemos que sentenças interrogativas também não são proposições, até porque quando a gente pergunta alguma coisa, naturalmente a outra pessoa vai responder, mas ela não vai responder verdade, não vai responder isso é falso. Ela apenas vai acabar se posicionando, não fazendo sentido, portanto, julgar perguntas. Tudo bem? Então, vocês já sabem que sentenças exclamativas, interrogativas e imperativas não são consideradas proposições. Tudo bem? Agora a gente vai para um terceiro exemplo, que é super importante, que eu vou colocar assim, ó. O livro de João. Isso é diferente de o livro é de João. Se nós compararmos a primeira situação com a segunda situação, o que nós conseguimos identificar já de imediato? Aqui embaixo, nós temos uma proposição. Isso aqui é uma proposição.
Por que que isso é uma proposição, gente? Porque aqui nós temos uma sentença declarativa e que dá para julgar ou como verdade ou como falsidade, porque estamos dizendo, nesse caso, que o livro é de quem? Que o livro é de João. Beleza? Mas olha só que interessante. Só dá para julgar aquilo justamente porque há a presença do verbo. Porque o verbo, ele representa uma ação. Nesse caso, a ação de um objeto pertencer ou não a alguma pessoa específica. Então, o verbo, ele possibilita você também a realização de um julgamento. Bem diferente do primeiro caso, quando eu escrevo o livro de João, que ali eu percebo que a sentença está sem verbo. Se a sentença está sem verbo, você também fica impossibilitado de realizar um julgamento. E quando eu insiro o verbo, isso acaba fazendo toda a diferença, porque dá a ideia de posse. Se realmente aquele livro é de João, você vai dizer que isso é uma verdade. Se aquele livro não é de João, você vai dizer que aquilo é uma falsidade. Perceberam a diferença? Então, toda vez que nós temos uma sentença sem verbo, sentenças sem verbo não são consideradas proposições. E, por fim, nessa parte introdutória, falaremos sobre sentenças abertas. O que são sentenças abertas? Toda sentença aberta é uma sentença com sentido incompleto. E uma sentença com sentido incompleto significa dizer que é uma sentença que você não conseguirá atribuir juízo de valor. Foi justamente o que nós vimos aqui, nesse exemplo, quando eu disse que aquela pessoa foi à praia. Não sabemos identificar de quem estamos falando. Portanto, isso está com sentido incompleto. Então, esse exemplo 2 seria um exemplo de sentença aberta. Já que eu não consigo julgar, não posso dizer que isso é uma proposição, tá? Vou colocar aqui um outro exemplo para poder agregar, chamando aqui de exemplo 4. Este é um número par. Gente, quando eu digo este é um número par, eis que surge o seguinte questionamento: de quem estamos falando? De qual número estamos falando ao afirmarmos que esse é um número par? Eu não sei, você também não sabe, e se nós não sabemos porque não houve uma definição, ficamos impossibilitados de realizar um julgamento. Logo, ao perceber este é um número par, se não houve uma definição do número específico, é uma sentença com sentido incompleto, portanto, sentenças com sentido incompleto representam sentenças abertas. E toda sentença considerada aberta, ela não é considerada uma proposição. Tudo bem? Seria bem diferente se eu escrevesse 4 é um número par. Olha só a diferença que a gente passa a ter. Aqui nós teríamos uma sentença declarativa que daria para julgar, até porque agora nós definimos que é o 4, que é um número par. E com certeza você que está aí do outro lado da tela disse para mim que isso aqui é uma verdade, porque realmente 4 é um número par. Tudo bem? Então aqui a gente consegue perceber que nesse caso nós temos uma proposição. Tranquilo? Beleza? Todo mundo animado, todo mundo animada, né, para esse concurso da EBSER. Uma ótima oportunidade para você se preparar. Que bom que você está aqui junto com a gente, aqui no W Cursos. Pode contar com o nosso apoio, com a nossa ajuda, com o nosso suporte.
anote os meus contatos, mande uma mensagem para mim se você tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar de alguma maneira, pode contar comigo, eu sou parceiro de vocês nessa preparação, quero muito que você consiga alcançar essa vaga, sei que é um concurso bem concorrido, são muitas pessoas disputando essa vaga, nesse ingresso no serviço público para a área da saúde, e eu tenho certeza que você estudando aqui com a gente, você tem ótimas chances de conseguir alcançar esse grande resultado, tá? Eu vou me afastar aqui rapidinho, caso você queira dar um pause, printar, tirar uma foto aí da sua tela, porque eu vou apagar para colocar outras informações importantes, tá? Beleza? Vamos lá então? Já deu tempo de você printar, de você copiar, de você tirar foto. E aqui é incrível, né? Porque nós temos uma estrutura excelente. E nessa estrutura que o W Cursos oferece para você, você tem essa grande vantagem de assistir e reassistir as aulas que ficam gravadas e disponíveis para que você possa compreender os temas em todas as disciplinas. Realmente esse curso é um curso muito diferenciado. Fico muito feliz de poder voltar aqui para o W Cursos e começar aqui a minha trajetória dentro da área da saúde. Espero poder voltar mais vezes ao W Cursos para lecionar a disciplina de raciocínio lógico e, de repente, também outras disciplinas que eu também leciono, tá?